Hoje eu vou falar da Porto, a Porto Seguro, que é uma baita companhia, é uma empresa que eu gosto muito, mas que eu não tenho na minha carteira. Então nesse vídeo eu vou te apresentar a empresa como um todo, os segmentos de atuação da Porto, que não é só seguros. E depois a gente vai fazer aquela análise completa. A gente vai olhar todos os indicadores fundamentalistas e eu vou te contar também o motivo de eu não ter Porto, mesmo gostando muito, na minha carteira. Então não perde a chance, já toca no sininho aí, se inscreve no canal, deixa aquele like na parceria para você seguir acompanhando tudo que a gente traz aqui. A Porto Seguro foi fundada em 1945 e é a maior seguradora de seguros não vida do Brasil, liderando nos ramos de automóvel, residencial e empresarial. Tem 13 milhões de clientes e é reconhecida pela qualidade no atendimento ao cliente. Cresceu por meio de aquisições como a Azul Seguros e parcerias estratégicas como o Itaú Unibanco. E para você que achava que a Porto só atuava no segmento de seguros, está enganado. A Porto é uma empresa altamente diversificada, atuando em 4 grandes áreas: seguros, saúde, bank e serviços. Além dos tradicionais seguros de automóvel, residência e vida, a companhia oferece cartões de crédito, consórcio, previdência, assistência residencial, serviços médicos, tecnologia e soluções financeiras. E essa diversificação amplia suas fontes de receita, reduz riscos e fortalece a fidelização dos clientes, tornando a Porto muito mais do que uma simples companhia de seguros. Bom, essa foi uma brevíssima apresentação sobre a Porto e todos esses dados que eu citei foram extraídos, foram retirados do site da própria companhia. Agora vamos dar uma olhada aqui nos números da Porto. Porto está cotada hoje, na data desse vídeo, a R$ 49,70. Está com um PL, que é preço sobre lucro, de 11,37 e um P sobre VP, que é preço sobre valor patrimonial, de 2,32. E pagou aqui nos últimos 12 meses um dividend yield de 4,43%. A gente vai dar uma olhada no histórico de dividendos daqui a pouquinho. Agora, olha o gráfico da Porto, meus amigos, nessa janela aqui dos últimos 10 anos. Olha o crescimento que essa empresa teve. Você já pensou se você tivesse comprado ela aqui em 2015, quando ela custava pouco mais de R$10? Hoje está 49, está quase 50. Investir em boas empresas no longo prazo, o resultado é um gráfico desse mesmo. Se você tivesse investido R$1.000 em Porto há 10 anos, hoje você teria 4.626,35, quase 4 vezes a mais do valor que você investiu. Isso aqui não é pouco. Agora vamos dar uma olhada nos outros indicadores fundamentalistas. A gente tem aqui um PL de 11,37, que a gente já viu lá no começo, PVP de 2,32 e dividend yield dos últimos 12 meses de 4,34. Esses três nós já vimos lá no começo. Agora aqui a gente tem um ROI de 0,2039%. E o que é ROI? ROI é o retorno sobre o patrimônio líquido, que nada mais é do que o retorno sobre o capital do acionista. Você que investe lá na Porto é o retorno que você teria sobre esse capital. O que é, sim, um ótimo retorno. Eu tenho como métrica minha considerar que acima de 15% a gente já tem um bom retorno, já é um bom ROI. Aqui está dando 20% de retorno, está muito bom. Agora, uma coisa importante que a gente não pode deixar de ver aqui é o endividamento da empresa. Quanto que a Porto está devendo. E o indicador que vai contar esse segredo para a gente é o dívida líquida sobre EBITDA. E aqui, dívida líquida sobre EBITDA está menos 2,76. O que esse percentual negativo significa? Significa que a empresa não deve nada, muito pelo contrário, ela tem 3 vezes o EBITDA de caixa, o que indica aqui que no momento a empresa está numa situação financeira muito confortável. Mas o que é esse tal de EBITDA para quem não conhece? EBITDA é o lucro operacional da empresa nos últimos 12 meses. É o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização nessa janela aí dos últimos 12 meses. Então o Porto tem de caixa quase 3 anos do lucro operacional da companhia. Liquidez corrente está 1,13, o que é excelente. Acima de 1 já indica que a empresa tem caixa para fazer frente a todas as obrigações de curto prazo, que são dos próximos 12 meses ou menos. Agora o gráfico que você tem que observar com muita atenção, com muito cuidado, é esse aqui, que é receitas e lucros, que é aqui que você vê de fato a saúde da empresa. Os dividendos que a gente gosta tanto de receber é daqui que sai do lucro. Então, se for lucro crescente, dividendo crescente. Se for lucro em queda, dividendos comprometidos. E olha, eu vou te falar, é difícil, você pode pegar outras empresas aí, é difícil você ver um gráfico tão bonito quanto esse. Você pode reparar que a receita cresceu ano após ano. A empresa escalou o gráfico aqui.
E o lucro acompanhou, teve uma leve flutuação para baixo aqui em 2022, mas o lucro, não a receita. A receita cresceu em todos os anos, inclusive em 2022. Mas o lucro teve uma flutuação aqui em 2022 para baixo, talvez em função de algum custo extraordinário, mas já retomou na crescente em 2023. Tendo agora aqui uma receita de 36,28 bilhões, com lucro líquido de quase 3 bilhões de reais. Agora sim, vamos dar uma olhada no histórico de dividendos de Porto. A empresa pagou nos últimos 12 meses um dividend yield de 4,43% e a média da empresa está em 5,90%. Mas está em 5,90% muito em função desse dividendo extraordinário que rolou aqui em 2021, que foi de 12,49%. Tirando esse dividendo extraordinário, a gente vê que a média da empresa ali é entre 4% a 5% de dividend yield. E aqui vem o motivo de eu não ter entrado em Porto ainda. Porque como eu só entro em empresas que me pagam acima de 6% de yield, então o que precisa acontecer para eu conseguir entrar? Ou a empresa precisa aumentar o payout. Payout, para quem não sabe o que é o quanto a empresa destina do lucro para o pagamento de dividendos. Então, ou o payout precisa subir para elevar o percentual de dividendo, ou o preço da ação tem que cair. Porque se o preço da cotação cair, automaticamente o percentual de dividendo aumenta. Porque dividend yield é uma relação entre preço pago pela ação versus dividendos recebidos. Então, se eu pagar menos pela ação, eu tenho um percentual de retorno através dos dividendos maior, porque eu estou pagando menos por aquele dividendo pago. Só que como a Porto vem se superando trimestre a trimestre, os resultados da empresa só crescem. Ela nunca fica barata. É difícil de entrar nessa danada. Eu vou colocar na tela aqui para você o resultado do primeiro trimestre de 2025 para você dar uma olhada. A Porto, no segmento de seguros, cresceu 6,1% em comparação ao primeiro trimestre do ano passado. E cresceu 6,1% em um segmento que eles já são enormes. Quando você já é muito grande, é difícil crescer. Cresceram 6%. Agora, na Porto segmento saúde, eles cresceram 35,2% em relação ao primeiro trimestre do ano anterior. É muita coisa. Na Porto Bank, cresceram 29% em relação ao primeiro T de 2024 e na Porto Serviços, cresceram 9,4%. Além disso, teve um ROAE acima de 22% em todas as unidades de negócio. E aqui no sumário consolidado, a Porto teve uma receita total de 10 bilhões de reais, 15% a mais do que no primeiro trimestre de 2024, e teve um lucro líquido de 832 milhões de reais, 28% a mais do que no primeiro T de 2024. E o ROAE subiu 3 pontos percentuais. Enfim, o resultado desse primeiro trimestre da Porto foi extraordinário. E como a cotação cai desse jeito? Então é isso mesmo, o lucro sobe, a cotação vai atrás. Empresa boa, lucrativa, com boa governança é assim, é cara mesmo. Eu estou acompanhando daqui, estou ligado, estou esperto. Quando a cotação balançar para baixo, a ponto de trazer a relação preço da ação versus dividendos para 6%, aí eu entro nela. Mas para a cotação cair, a ponto disso acontecer, alguma crisezinha tem que rolar na Porto, senão não vai abaixar. Por isso que eu sempre falo que as oportunidades elas surgem nas crises. Se você verificou que a crise é temporária, que daqui a pouco a empresa vai se recuperar, tem totais condições para isso, é cair para cima. Bom, mas enquanto isso não acontece, tem oportunidades mais descontadas que a Porto. Porque pagar caro, mesmo que a empresa seja muito boa, é mau negócio. Você pode até pagar o preço justo, aceitar não ter nenhum desconto ali, não ter nenhuma margem de segurança, por você acreditar que a empresa é muito boa e vale o risco. Mas pagar caro é sempre mau negócio. Era isso, espero que você tenha curtido esse vídeo sobre a Porto. E se curtiu, já se inscreve aqui no canal para você seguir acompanhando tudo e deixa aquele like aí na parceria. Valeu, tamo junto e até a próxima.